Vocês veem que essa polêmica da vacina aí do Bolsonaro com o Dória já levou 3 ações ao Supremo Tribunal Federal. Nós não temos nem 2 dias de polêmica, já tem 3 ações no Supremo Tribunal Federal. Depois a gente reclama que o Supremo legisla, que tudo cai pro Supremo, a gente joga tudo pra lá. Você vê que coisa impressionante, são 2 ações diretas. Alguém tem que botar ordem nisso aí, alguém tem que dar uma palavra final, não pode ficar só o carrossel girando. Uma hora tem que parar, as pessoas têm que montar no cavalinho. Mas é um apreço pela judicialização que eu não consigo compreender, Mariana. São 2 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, são instrumentos que estão aí na nossa legislação para serem usados. Então, já está judicializado o negócio. Já está lá no Supremo. Daqui a pouco você vai ver, Cláudio. Vai ter aí uma sessão. Se tem ação, e tem, né, do Partido Rede e Sustentabilidade, então não tem jeito. Adivinha? Essa aí é que vai prevalecer. Adivinha, né? O Rede ganha todas. O Rede não tem político, mas advogado tem de sobra. Exatamente. Eles não têm força política, o povo não elegeu o Rede tem uma bancada minúscula, mas é o partido protagonista, é o partido que consegue impor mais a sua vontade do que qualquer outro, né? Outros partidos mais expressivos, né? Com bancada numerosa, etc. Esses não têm vez nenhuma. Mas o Rede se aliou ao Supremo, que é uma beleza. Olha, mas não é só o Rede, viu, Cláudio? Tem partido aqui em São Paulo, na eleição municipal, que também não tem voto. O candidato nunca chega ali em alguma coisa próxima do 1%. Quando chega em 1%, tá bom. Mas tem uma assessoria jurídica, tem alguns partidos que se estruturam dessa forma mesmo, né? Que usam parte ali da verba que recebem de bom grado, é claro, dos cofres públicos para organizar uma assessoria jurídica e com essa assessoria jurídica ganhar a própria subsistência do partido e a existência dele a longo prazo. Então tem partido que não quer voto, que não quer nada, que é só continuar mamando e para isso precisa ter bons advogados. A loucura é que somos nós que financiamos essa roda, né, de alguns partidos. Alguns existem só para isso. Ação em cima de ação, processam todo mundo, vão ganhando, vão perdendo, mas o fato é que continuam seguir em frente. Mas eu cortei aqui o assunto principal, que era o assunto da vacina. É o assunto da vacina que nós estamos debatendo aqui, né? Falando dessa judicialização, o governador de São Paulo reafirmou a intenção ontem de recorrer à justiça, né? Caso o presidente Jair Bolsonaro insista em não comprar a vacina chinesa, mesmo depois que ela seja aprovada pela Anvisa. Se o absurdo já era grande, agora beira a situação criminal. O presidente da República negar o acesso a uma vacina aprovada pela Anvisa em meio a uma pandemia é criminoso. Se prosseguir dentro dessa linha, eu não tenho dúvida que teremos que judicializar esse processo na defesa do direito de todos os brasileiros. Bom, aqui em entrevista à Rádio Bandeirantes, a José Luiz Dateno, presidente da Anvisa, né, ressaltou que o trabalho da equipe está livre de qualquer interferência política. Antônio Barra Torres negou ter recebido um direcionamento do governo federal. Não há nenhuma influência, nunca houve nenhum pedido, nenhuma sugestão, nenhuma orientação, nada que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito em relação às minhas atitudes aqui na Anvisa. Motivo pelo qual eu tenho tido, sim, a tranquilidade de trabalhar e de votar de acordo com a minha consciência. Não estamos sofrendo aqui nenhum tipo de influência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, né, disse que não manda na Anvisa e ressaltou que a agência não vai correr para liberar a imunização. O Almirante Barra falou também que em aparecer uma vacina no mundo, né, ela vindo para cá, primeiro a saúde, depois a Anvisa, que vai dar a certificação. Agora ele não vai correr, não vai ser em 72 horas, que ele me disse, que ele vai pegar e dizer que autorizar aqui a distribuição no Brasil. Afinal de contas, a responsabilidade é enorme. Sem citar o governador de São Paulo, o presidente também disse e criticou aí essa articulação, né, para se acionar o Supremo Tribunal Federal e tornar a imunização obrigatória. Tem um governador, que eu vou falar o nome dele aqui, todo mundo sabe quem é, está buscando maioria no cenário estadual, né, por estados. Eles querem entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo, então, é a vontade deles, de cada estado determine se a vacina vai ser obrigatória ou não. Eu duvido que a justiça, não interessa a esfera que seja, vai obrigar alguém a tomar a vacina um dia. Isso não existe.
briga que não vai levar a lugar nenhum, né? Essa discussão política, a gente falava ontem aqui, nenhum dos dois quis baixar a bola, tanto o presidente da República quanto o governador de São Paulo insistem aí em levar para o campo político essa discussão no meio de uma pandemia, tem uma população no meio... Cá, mas não há nada que impeça o governo de São Paulo, né, Pedro, de comprar a vacina. Exato. Qual é o problema? Exato. Essa confusão toda decorre do seguinte fato, chegou a conta. Né? O governo de São Paulo fez um entendimento e tem esse mérito, ninguém tira do governo de São Paulo de ter tomado primeiro a iniciativa do entendimento com um laboratório internacional que estava dedicado à pesquisa enfim, aos testes já da vacina e para trazê-la para cá, numa parceria com o Instituto Butantan, enfim, essa história toda que nós conhecemos. Há esse mérito, né? E o governo de São Paulo se comprometeu em comprar 46 milhões de doses de vacina nesse acordo. Só que chegou a hora de pagar essa conta. E aí o que é que o governo de São Paulo fez? Atraiu, né, tentou passar a bola ali, entregou lá o papagaio para o governo federal. E o ministro da Saúde, em princípio, aceitou, mas o presidente disse, essa conta não é nossa. Né? Foi basicamente isso, mas o que motivou tanto um quanto o outro foi a questão política. Foi um querendo fazer uma jogada política e o outro pretendendo, prejudicar a jogada política do outro. Aí não há mocinhos nessa história, né? E o papel do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, de tomar decisões estratégicas, inclusive, de imunização da população, isso é que não pode ser afetado, né? E a judicialização tende a provocar esse tipo de coisa absurda aqui no Brasil, né? Ontem assistimos o ministro Benjamin Zimmer, do Tribunal de Contas da União, entrando nessa onda aí de todo mundo está dando palpite agora. Ontem foi a vez do cara do TCU, determinando que o Ministério da Saúde tome providências contra a segunda e a terceira onda, né? E assim, o ministro do TCU, qual é a qualificação que tem um ministro do TCU para estar fazendo advertências nesse campo, né? Então fica todo mundo metendo o bedelho e agora chega no campo da justiça e não tenha dúvida, vai ter lá um ministro, como tem o Partido Rede entre os subscritores dessas ações, haverá sempre um aliado no Supremo disposto a conceder. E aí vai obrigar o governo a desembolsar 2, 3 bilhões de reais para pagar a conta do governo de São Paulo nessa questão da vacina. Mas é uma conta dos brasileiros, né, Cláudio? É uma conta da população brasileira. O dinheiro não é do presidente da República, o dinheiro é de impostos, é dos brasileiros, né? Então, mas essa é uma definição que quem faz, e como tem sido feito, é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez um acordo com a AstraZeneca, né, e a Universidade de Oxford para comprar 100 milhões de doses de vacina. Também participa daquele esforço liderado pela Organização Mundial de Saúde para também ter lá mais 40, 50 milhões de doses de vacina dessa outra vacina. Eu acho assim, qualquer vacina, né, que se mostre segura, que seja produto de uma pesquisa de qualidade e que tenha eficácia contra a doença, sendo chinesa, russa, americana ou inglesa, ou seja, de onde for, o Brasil vai comprar, não tenho dúvida disso, né? O fato de ser chinesa não significa nada. O que coloca o presidente, como a gente já explicou aqui, o que coloca o presidente contra essa questão não é a origem chinesa, é a origem dória. Essa é que é a questão, é uma briga mesquinha, né, entre os dois ali que os brasileiros não merecem. Seria estranho se o Instituto Butantan, que é uma referência na produção de vacinas, né, não estivesse liderando esse processo no Brasil. Nós teríamos que cobrar aqui das autoridades de São Paulo, né, o porquê do Instituto Butantan no momento deste pandemia, em que está se discutindo uma vacina, uma instituição que é consagrada por isso. 45% aí das vacinas que são distribuídas no Brasil saem aqui do lado. Pois é, mas o Instituto Butantan pediu no mês de setembro, no dia 18 de setembro, uma autorização excepcional para importar imediatamente a matéria-prima para a produção dessa vacina aqui no Brasil e depende dessa autorização que vem da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para importar esses insumos para fabricar a vacina. A Anvisa não só ainda não autorizou, como disse que só vai analisar esse pedido em novembro, no dia 11 de novembro. Então, isso atrasa realmente o planejamento. Se o momento é de pandemia e se é um momento tão único, especial e que exige
exige urgência e emergência, por que não autorizar a importação do insumo? É porque deve por ter que não protocolo avaliar pra isso, essa né? autorização especial? Por que não fazer as coisas, então, com a urgência e a emergência devidas? Então, são alguns pesos e algumas medidas e todos os critérios são políticos. Ah, é lógico. E vocês esperavam outra coisa, sabe? Eu tenho ouvido muita gente falar, nossa, que absurdo, estão politizando a vacina. Gente, é claro, porque é assim. Tudo é político, não é? Tudo é político. No mundo político, tudo é político. Eu tava até falando pro Pedro, agora no meu dia de quarentena, eu terminei de assistir aquela série The Crown no Netflix. E a 3ª temporada, porque a 4ª vai estrear agora com a chegada do enredo da Princesa Diana. Mas enfim, isso é só um parênteses. Nessa série há um episódio que é uma mina, muito parecido, aliás, com o que aconteceu em Brumadinho, não é? Uma mina, depois de muita chuva, despenca em cima de um vilarejo e morrem dezenas de pessoas, muitas crianças que estavam ali numa escola e foram soterradas pelos dejetos de carvão que foram arrastados pela chuva em direção ao vilarejo. Foram mais de 100 mortes de crianças. E, é claro, uma comoção enorme no país. O primeiro-ministro está voando de avião para visitar esse lugar e a assessora dele fala assim: ah, ministro, que coisa, né? Que desastre natural. Aí ele falou assim, temos que ficar atentos, isso vai ser politizado. A assessora fala, não, ministro, imagina, a chuva derrubou aquilo. Aí ele falou, não se engane, tudo é política. Tudo é política, é isso, a gente não pode ser ingênuo de achar que, não, ó. E nesse caso, é claro, o governador João Dória viu, nesse momento, uma oportunidade de crescer nacionalmente, já que ele tem aqui dentro de São Paulo o Instituto Butantan, que é referência, um acordo com um laboratório chinês que até esse momento tem se mostrado promissor, a gente não sabe até onde vai, mas tem se mostrado promissor, e aproveitou ali um momento para se projetar em cima do ministro da Saúde, que não sei se por ingenuidade, o que aconteceu, se aquele cenário da reunião com os governadores influenciou, mas o fato é, saiu de lá alguma coisa que não agradou o presidente. O presidente falou, escuta, mas o que está acontecendo aqui? É isso mesmo? Não, não vai ser assim, no meu governo não vai. E mandou voltar tudo atrás. Então, assim, que é tudo político, é claro que é. E acho que a gente não tem que se assustar com isso, porque é assim que as coisas funcionam. O que a gente tem que sim é cobrar. E sabe, nesses dias que eu estava em casa, acompanhando e ouvindo, aliás, é uma delícia ouvir o Jornal Gente em Casa, viu? Vou falar para vocês que é muito legal, porque é uma outra perspectiva. Mas, ouvindo em casa, eu falava, gente, deixa eu falar, vai. Nós, jornalistas, a gente não tem que ter simpatia por ninguém, não é? Então, para mim, tanto faz se é Dória, se é Bolsonaro, se é Lula, tanto faz. A gente tem que aqui analisar, colocar os fatos, conversar com os nossos ouvintes. E como pessoa, eu penso na minha vida e na vida da minha família. Então, daqui a 10, 20 anos, a gente mal vai lembrar quem eram as pessoas que estavam aqui. Dória. Não, gente, isso aí vai ser passageiro. Como tudo, não é? Quando a gente olha para a política de 10, 20, 30 anos atrás, você não vai lembrar quem era o ministro da Economia aqui num determinado momento, a não ser em situações muito excepcionais. Mas eu quero dizer, isso tudo é muito pequeno em relação ao grande que significa a nossa vida, a nossa existência e a nossa família, não é? É isso que a gente tem que cobrar. Escuta, mas qual é a garantia que a gente tem de que, independente de onde vier a vacina, ela é segura? Fora que tem outra coisa, né? A gente está discutindo aqui ainda sobre quase o nada, né? Porque cadê a vacina? Mas é planejamento, né, Thaís? É o que o mundo todo está fazendo para quando tivermos a vacina. Em relação à Anvisa aí, que a Mari tocou no assunto, né? Eu fico preocupado com quebra de protocolo nesse momento, sabe? Pode ter um componente político aí, até agora há apenas indícios, não tem nenhuma comprovação de que haja uma determinação política para atrasar uma vacina ou outra. Se tiver, é gravíssimo e aí é criminoso mesmo, mas no ponto de vista do protocolo a ser seguido, e a gente ouviu aí muitos especialistas dizendo, calma, não é assim, a vacina não vai surgir no estalar de dedos. Essa aí já está até muito mais célere do que se imaginava e comparada com outras vacinas que foram produzidas. Então é preciso, nesse primeiro momento, dar um voto de credibilidade para a Anvisa, que tem expertise, é uma agência que não está dotada de decisões políticas ao longo aí da sua história recente. E nem há precedente, né, Pedro? Não há precedente de uma atitude assim como a Anvisa. A Anvisa é uma agência reguladora, órgão de Estado, não é órgão de governo, isso é preciso a gente se lembrar sempre, né?
o governo nenhum tem ascendência sobre agências reguladoras. Isso absolutamente não existe. Isso é uma fantasia, né? Quando o presidente do Instituto Butantan faz uma declaração acusando a Anvisa de estar de propósito, né, atrasando o procedimento, etc. e tal, autorização para importação de insumos, aquelas coisas, é exatamente como o Pedro diz, há protocolos a serem seguidos, né? São protocolos, são chatos, são desagradáveis, mas são a maneira que o legislador encontrou de tornar isso uma coisa segura. A gente está cansado de assistir a Anvisa se demorar para autorizar a importação de medicamentos que salvam vidas, criancinhas morrendo, né? Criancinhas doentes, e a Anvisa se debatendo durante meses sobre se autorizava ou não autorizava a importação do canabidiol. E era um medicamento eficaz contra doenças que acometiam, sobretudo, crianças pequenininhas, né? Não eram viciados em maconha pretendendo empolgar esse assunto, muito pelo contrário, uma questão de saúde. E a Anvisa levou meses discutindo essa questão, né? Todo mundo inconformado, porque há mesmo uma sequência de cuidados e de providências, há um protocolo que precisa ser seguido para tudo, né? E sem contar que a Anvisa não é precisamente uma como é que eu diria, uma organização com milhares de pessoas, ao contrário, né? É de um número limitado de pessoas, etc. Mas assim, eu acho que a coisa que mais ofende os técnicos que trabalham na Anvisa, mais do que ofender os dirigentes da Anvisa, ofende os técnicos, essa suspeita de que a agência pode estar a serviço do interesse político do governo, mas sobretudo, né, que esse interesse seja o de atrasar uma vacina. Isso é indigno, né? Eu acho que se tem prova concreta de que isso está acontecendo, que se apresentem essas provas. Agora, lançar esse tipo de dúvidas sobre pessoas, funcionários públicos, técnicos, qualificadíssimos, aprovados em concurso público, que estão lá trabalhando o tempo todo em razão da saúde pública, se simplesmente tomar na cara uma suspeita como essa, eu acho que é uma injustiça. Eu acho que isso não deveria ser feito, não sem uma certeza absoluta e com provas concretas de que isso é fato.